Jesus tinha mandado 2 discípulos saírem para procurar um lugar para eles comemorarem o Seder, que é o jantar cerimonial que antecede a Páscoa. Ele queria passar junto com os apóstolos e pediu para 2 discípulos saírem e procurarem esse lugar, que a tradição localizou aqui. O que me trouxe aqui para esse segundo andar de uma casa em Jerusalém é uma pista que a gente encontra nos evangelhos de Marcos e Lucas. Agora, Jesus disse algo profético para eles. Um homem trazendo um cântaro de água virá ao encontro de vocês. Jesus disse aos discípulos que eles deveriam seguir o homem com um cântaro de água até a casa, e ali eles fariam o jantar da Páscoa. É nesse ponto que a história começa a ganhar áreas de mistério. Será que Jesus conhecia esse homem do cântaro? Era um discípulo dele? Ele conhecia os apóstolos? Foi tudo algo que Jesus previu sem ver? A gente não pode nunca esquecer que Jesus vinha sendo ameaçado, perseguido pelos fariseus que faziam inquisições e pelos saduceus que já davam sinais de que queriam prendê-lo pelo menos e provavelmente matá-lo. Então é muito provável que esse encontro aqui tenha acontecido num clima de esconderijo, algo que devia ser oculto. E é isso que me faz pensar que Jesus se encontrou com os apóstolos aqui às escondidas. E é por isso que os evangelhos não dizem nada de onde terá sido o local da última ceia. O pequeno prédio do Monte Sião é um lugar envolvido em mistérios e que tem uma sacralidade compartilhada entre as 3 grandes religiões monoteístas. Acredita-se que ele já tenha sido sinagoga, igreja e mesquita. Tá curtindo a nossa jornada infinita? Tá acompanhando tudo? Tem live relâmpago, tem vídeos sobre lugares sagrados. Aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube aqui. Acende o sininho das notificações. Se você quiser se tornar membro do nosso Além da Jornada, você vai nos ajudar a continuar com as nossas expedições. A história da localização da sala onde Jesus jantou com os apóstolos pela última vez já começou envolvida em discordâncias, porque ninguém nunca teve certeza do exato lugar. Os próprios evangelhos não dão muita referência, não dizem nada onde exatamente seria o segundo andar da casa em Jerusalém, onde Jesus fez a última ceia. Mas as tradições foram nos trazendo para esse lugar aqui. E no século IV, para reforçar essa tradição que associava esse lugar à última ceia, surgiu aqui embaixo uma tradição dizendo que aqui ficava o túmulo do rei Davi. E a gente sabe que o Messias deveria vir da linhagem do rei Davi. Isso está nos evangelhos bem no começo. Então essa associação simbólica entre o túmulo do rei Davi, que os judeus, muitos judeus, acreditam que esteja aqui embaixo, ainda que não seja arqueologicamente comprovado, e a sala da última ceia aqui em cima, faz todo sentido com os evangelhos e com aquilo que se acredita, que Jesus era o Messias, que vinha da linhagem de Davi e que veio para salvar o povo judeu. É difícil a gente vir aqui e não estar cheio de peregrinos, até porque esse lugar não é importante só para o cristianismo. Ele é importante também para os muçulmanos, que há mais de 800 anos fizeram aqui uma mesquita, que depois deixou de ser mesquita, mas continuou sob o domínio dos árabes. Então é um lugar muito cheio de significados. Como em muitos outros casos aqui na cidade eterna de Jerusalém, os prédios históricos trazem a evidência física de sucessivos ciclos de destruição e reconstrução, uma marca da história de dominação das religiões umas sobre as outras. Aqui a gente pode ver uma coluna do Templo dos Cruzados, esculpida com pelicanos e outros símbolos cristãos, dentro de um pequeno domo do período islâmico. Uma outra marca visível da época em que o Império Otomano tomou Jerusalém, no século XVI, são essas 2 janelas com citações do Alcorão. Tem também uma mihrab, indicando a direção de Meca, o lugar para onde todo muçulmano deve estar voltado durante a reza. E essa cerâmica com uma inscrição da Bismillah, que em árabe significa em nome de Deus, o Clemente.
o Misericordioso. Foi aqui, ou pelo menos no local da última ceia, que a tradição diz que foi aqui, que Jesus repartiu o pão e o vinho e pediu que aquele gesto fosse feito em sua memória. É um momento ritualístico fundamental para o cristianismo. É o momento da comunhão, quando, de maneira diferente para os católicos e para os evangélicos e protestantes, mas Jesus cria um gesto ritualístico que é repetido até hoje. Não tem mesa no chão, gente, não tem mesa aqui nessa sala do segundo andar, porque isso já foi substituído há muito tempo pela construção árabe. E mesmo que tivesse, não seria uma mesa de madeira como a gente tem hoje, teria sido provavelmente os apóstolos sentados no chão, talvez uma mesa de pedra, algo muito mais simples do que a gente imagina, muito mais simples do que está, por exemplo, no quadro de Leonardo da Vinci, tão famosa A Última Ceia. Então, a gente pode imaginar que foi assim? Não. Pode ter sido aqui? Pode. E o simbolismo é muito grande, tanto que, por exemplo, quando o Papa Francisco veio a Jerusalém, ele veio rezar aqui. Esse é o lugar também onde Jesus teria lavado os pés dos apóstolos. Tem muito simbolismo aqui. Mesmo sabendo que no tempo de Jesus esse lugar não passava de uma casa simples, cuja aparência não tinha nada a ver com o que a gente está vendo aqui hoje, é emocionante pensar que a gente pode estar no mesmo recinto em que Jesus se reuniu com os apóstolos. E a tradição sugere que foi aqui também que se deram outras passagens marcantes, como a aparição de Jesus aos apóstolos depois da ressurreição. Eu acho interessante a gente tentar imaginar aqui, ou na casa que existia aqui, um episódio muito marcante que está no Evangelho de João, que é depois da crucificação, quando Jesus aparece aos apóstolos, ele entra no segundo andar, onde aconteceu a última ceia, mesmo com as portas estando trancadas. É uma sugestão do Evangelho de que Jesus aparece ressuscitado em espírito. Essa é uma questão que vai suscitar muita discussão ainda ao longo do tempo. Os gnósticos, por exemplo, têm livros inteiros que tratam Jesus como espírito, ou como uma forma de luz, como, por exemplo, no livro Pistis Sophia, A Sabedoria da Fé. E esse acontecimento do Evangelho de João nos faz pensar em Jesus como espírito ressuscitado. Ainda que mais tarde, a gente sabe, o apóstolo Paulo vai dizer que toda fé é vazia sem a ressurreição. E Paulo estava falando da ressurreição em carne e osso. Pode ser que Jesus tenha sido visto em carne e osso e também em espírito? Os relatos nos fazem pensar que sim. E uma dessas situações teria acontecido não nessas pedras, porque elas não estavam, elas são de uma construção posterior, mas possivelmente nas pedras que estavam antigamente na mesma casa que havia aqui, neste mesmo lugar. Teria sido nessa mesma sala o lugar onde aconteceu uma outra reunião dos apóstolos, quando o Espírito Santo se manifestou sobre eles na forma de línguas de fogo, o que mais tarde deu origem à celebração cristã de Pentecostes. Sendo esse um lugar de congregação dos primeiros cristãos, será que a gente pode afirmar que teria sido também aqui a primeira igreja cristã da história? Os apóstolos, depois da morte de Jesus, vão vir muitas vezes a esse lugar. E a gente pode imaginar que esse lugar tenha se tornado também um esconderijo. Eu estou aqui no terraço de onde fica a sala da última ceia, onde um dia foi uma mesquita, e aqui atrás vocês podem ver tem um minarete, que é uma marca, né? Toda mesquita tem um minarete de onde fazem o anúncio para os muçulmanos rezarem 5 vezes ao dia. Aqui atrás tem uma igreja, aqui tem a igreja da Dormição. São muitas igrejas ao lado de mesquitas, ao lado de lugares sagrados para o judaísmo. Essa é a complexidade de Jerusalém. E é por isso que raramente rezam-se missas aqui no local da última ceia, no segundo andar da casa, onde teria sido o último encontro de Jesus com os apóstolos. Será que foi aqui mesmo? Será que a gente pode afirmar que foi nesse lugar? Todo esse ambiente, os pássaros, o sol se pondo, o ambiente sagrado, tanto para o Islã, como para o cristianismo, como para o judaísmo,
Tudo isso nos traz uma sensação de sagrado. Mas com a arqueologia, com a história, é diferente. A gente tem que ter comprovações, documentos, achados. Agora isso muda a fé. Eu venho sempre dizendo que a tradição e a fé se complementam com a história. É com as duas juntas que a gente tem uma compreensão muito melhor sobre todos esses fatos de que eu venho falando aqui. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo aqui no Jornada Infinita. Aproveita para se inscrever no canal. Fica com a gente aqui.